Souza. Pois não, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, é uma proposta do governo Adiló, mais uma proposta que faz com que a gente possa desburocratizar o serviço público, garantir com que pessoas de vulnerabilidade social possam ter a alegria, a felicidade e, acima de tudo, a segurança para poder ter a sua moradia com a sua família. Nós sabemos, vereador Lucas Carinhato, que essa discussão até em um certo momento, uma vez a gente fez essa fala aqui pelos bastidores da Câmara, da responsabilização de nós termos empreendimentos habitacionais de, no máximo, 240 unidades. Nós, quando passamos na Secretaria Municipal de Habitação, deixamos um estudo prévio, já organizado, entendendo que unidades acima de 240 unidades ficaria inviável a gente poder garantir, no mínimo, os serviços públicos, que é escola de educação infantil, próxima àquele empreendimento, UBS, escola de ensino fundamental e tantos outros serviços, para que a nossa população, de fato, seja assistida não apenas no quesito moradia, mas também aos serviços necessários que é preciso. Nós sabemos também que no governo Adiló, através, na linha de frente, na época, o vereador e secretário Wagner Petrini, ele teve o privilégio também de construir junto com o governo municipal e trazer para esta casa, a qual nós aprovamos aqui, a aquisição de terrenos urbanizados, fazendo com que nós possamos também, na lista de pessoas que têm o desejo de ter a sua moradia, muitas vezes tem pessoas ali que, já tendo ela a oportunidade de adquirir o seu terreno, já é viável para que ela possa também poder fazer com que esta moradia seja esta colocada em pauta. Mas a gente também precisa fazer discussão da responsabilização daqueles que, depois de um sorteio, depois de que possam esses terem a chance de poder adquirir o seu imóvel, também construa de uma forma de responsabilização, presidente Marisol, a condição de que, quando ela adquire o imóvel do poder público, ela tenha de uma forma cultural a sua responsabilização, aonde ela vai, de uma forma, como o professor Zanquim muito fala, da gente poder ter uma educação financeira. E a gente aprende a cada dia isso, né? E aí a gente sabe que, na maioria das vezes, a gente lida com pessoas realmente extremamente vulneráveis, e a qual a gente respeita muito e tem isso como pauta também social. Mas é preciso que a pessoa também, de uma forma, se organize a ela poder, então, pagar ali a sua conta de energia elétrica, a conta de água, que, diga-se de passagem, todos aquelas pessoas que têm a chance de ter o financiamento pelo Fundo da Casa Popular, o FUNCAP, ela tem a condição de se cadastrar, vereador Bressan, lá naquela linha da energia elétrica de baixa renda, como também o SAMAI promove. Então, quer dizer, faz com que as pessoas tenham condição realmente de pagar a sua prestação, que, nas vezes, na maioria das vezes, a prestação não chega mais do que R$200, R$240. Máximo. Com R$240, senhoras e senhores vereadores, respeitando, para que a gente não tenha uma interpretação errônea, respeitando as famílias de baixa renda, não paga um aluguel. Então, a gente precisa compreender também que não é apenas garantir a moradia para as pessoas e garantir os serviços públicos, mas que a pessoa que está adquirindo, ela precisa também fazer a sua parte. E ela, garantindo a prestação paga em dia, esse dinheiro volta para o fundo da Casa Popular e a gente condiciona outras famílias que estão na lista de espera para receber a sua casa, para que o FUNCAP possa fomentar novamente mais moradias e mais condições dignas para as famílias. Parabéns, governo Adiló, parabéns, vereador Wagner, na época, que promoveu várias ações, e também agradecer ao governo estadual, que, através também do nosso secretário Carlos Gomes, garantindo também, através do programa
avançar, né, do programa que o governo do estado disponibilizou 18 milhões para a construção de 240 unidades de casas ali no Campos da Serra. Obrigado, senhora presidente.